Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Espero que ao ouvirem o que eu vou dizer aqui, que possa ser alguma coisa boa, que nós possamos ir partilhando uns com os outros. Eu hoje queria falar um bocadinho sobre pessoas tóxicas e queria aproveitar uma passagem num discurso de Jesus para com os discípulos, quando ele os envia numa missão de 2 a 2. Jesus avisa-os que para terem o cuidado de quando chegarem a algum lugar, procurarem uma casa que fosse digna. Esta casa que fosse digna não tem a ver com capacidades materiais, tem a ver com paz. O requisito é para que houvesse um intercâmbio de paz, para que eles fossem hóspedes de paz, de acordo com a cultura, os viajantes eram acolhidos, eram hospedados, descia, quer dizer, as pessoas da casa eram influenciadas de alguma forma pela paz daqueles discípulos, daqueles enviados, e também eles eram abençoados, digamos assim, usando estes termos, eram também de alguma forma atingidos pela paz, pela harmonia que existisse dentro daquela casa. Jesus referiu esse cuidado, para existir esse cuidado. Porque, caso contrário, se não fosse possível a paz, acontece que Jesus diz uma coisa que a nós pode-nos parecer estranho, para a nossa cultura e para o século XXI, mas naquele tempo não. Jesus disse que era para sacudir o pó das sandálias até o pó, eles saíssem dessa casa, desde que essa casa não recebesse paz, não fosse uma casa de paz, portanto, que eles sacudissem o pó dos pés. Mateus não diz aquilo que eu vou dizer agora, mas Marcos e Lucas registra, que fala que Jesus disse que é em testemunho contra eles. Isto tinha a ver com a cultura. Se os judeus passassem por determinados lugares que eles consideravam pagãos ou coisa assim do género, era cultural. E eles sacudiam, sacudindo o pó ou o gesto, era como se não houvesse qualquer tipo de contaminação. É como se era um gesto que demonstrava que eles não queriam nada uns com os outros. Percebe? Era uma espécie de. Não é uma espécie de corte, mas a palavra da poeira tem a ver com influência, tem a ver com aquilo que é nocivo. Então os discípulos teriam que ter este cuidado, porque de facto há pessoas que ao longo da vida não nos transmitem paz. E eu estava a falar com um casal de amigas minhas, estávamos num belíssimo jantar e, e todos nós estávamos a partilhar destas coisas, de pessoas tóxicas. E da forma como isto por vezes influencia tão negativamente a nossa vida. Nós próprios precisamos ter o cuidado de nós não sermos também tóxicos na vida de outros. Eu, quando comecei a frequentar estes caminhos de igreja evangélica, nós que não conhecíamos nada deste ambiente, venho de um ambiente religioso católico, embora sem ser muito ferrenho, mas vinha daí, e comecei a encontrar muita gente não, na verdade, toda a gente que eu encontrei dentro da igreja me parecia pessoas muito perfeitas, muito cheias de amor. E com o passar do tempo descobri que não era assim, que as pessoas tinham os seus problemas, não eram perfeitas, tinham as suas falhas, mas algumas delas iam para além disso. Além das falhas, elas queriam demonstrar uma imagem que não correspondia à essência. Normalmente as pessoas tóxicas têm tendência a serem invejosos. E é um sentimento, eles têm um sentimento de perda por vários motivos. Às vezes é completamente incompreensível, é completamente inconcebível determinadas situações,
Mas a verdade é que as pessoas não se sentem bem, sentem que de alguma forma estão a perder em favor de outra pessoa. E eu comecei a sentir isso na pele dentro do ambiente de igreja, usando sempre estes princípios que eu fui aprendendo do Evangelho e daquilo que Jesus nos diz, de começar a separar as águas. Porque nós somos chamados a amar até o nosso inimigo. Mas isso não significa que nós tenhamos que conviver com ele, porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós convivemos com pessoas que algumas não querem ser ajudadas e outras não se querem arrepender de coisíssima nenhuma, ou outras que têm todo o prazer de continuarem a ser mazinhas, de continuarem a cobiçar tudo e mais alguma coisa, de continuar a querer devorar tudo o que está à sua volta, a manipular, e isto é completamente é descabido. E convivermos com pessoas destas, seja dentro do casamento, seja dentro de uma comunidade chamada igreja, seja dentro do trabalho, seja dentro da área familiar, é preciso, de facto, primeiro uma dose de amor, mas o amor, ah, ah, Paulo usa uma palavra que o amor tudo suporta. Paulo está a falar de suporte, nos suportarmos uns aos outros, não é nos suportarmos no sentido de sermos esmagados, porque o amor é não nos deixarmos esmagar, anular em favor de outro. Eu, no outro dia, estava a falar com uma amiga minha, em que ela contou-me algumas coisas daquilo que o marido lhe fez, ao longo dos tempos, das humilhações e por aí fora, e como é que depois da pessoa deixar passar tanto tempo, e ele não lhe batia, aparentemente não a traía, trocou depois por outra, qualquer coisa assim no género, mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: os anos de humilhação, como é que ela foi permitindo isso? Mas a realidade é que os casais permitem. Muitos homens estão calados, é preferível por vezes estar calados do que abrir a boca, porque também, infelizmente, a manipulação e esta toxicidade no coração das pessoas existe tanto em homens como em mulheres. Mas a verdade é que muitas das vezes nós permitimos. Da mesma forma que crentes passam anos dentro de um ambiente evangélico de uma igreja, vão sendo humilhados, vão sendo esmagados, e normalmente quando saem completamente revoltados, não querendo mais nada nem com a igreja, nem com Deus, vão de um extremo ao outro. As pessoas perdem o seu equilíbrio. E isto é errado. Nós, por vezes, nós precisamos de sabedoria para lidar com estas situações. E assim como Jesus nos ensina que há cortes que nós precisamos de fazer na nossa vida privada, assim também há cortes que nós podemos e devemos fazer na nossa vida social, no aspecto social. Muitas das vezes nós somos chamados a fazer cortes nas pessoas de quem estão mais perto de nós, porque o que vem daquela pessoa só não produz vida, como produz morte. Vou-vos dar um exemplo. Uma filha que é abusada pelo pai. Vocês dizem, mas isso é claro, isso é justificável. É justificável da mesma forma que uma mãe abusadora, uma mãe manipuladora, uma mãe mentirosa, uma mãe que procura controlar a vida dos filhos e manipular a vida dos filhos e do marido. Enfim, nós temos que pôr as pessoas no lugar delas. E temos que importar para dentro de nós aquilo que é sadio. Por isso Jesus disse, se a casa não for digna de paz, saiam. Saiam. Eu uma vez ouvi uma espécie de um conselho de alguém, de um líder, a dar a uma senhora que como é que eu ia dizer? Que depois de tantos anos de abusos, o conselho era tudo menos sábio. E eu ouvi aquilo e eu intervi depois de maneira diferente, mas nós temos que ter cuidado aqui com algumas situações, porque cada caso é um caso.
E nós temos que perceber, nós temos que ser maduros, ter discernimento o suficiente para perceber se aquele relacionamento, se aquela sociedade, se aquele tipo de conversa, se aquela companhia é saudável ou se é tóxica para a vida da pessoa. Nós não podemos ter uma bitola onde não esteja estipulado o amor e a misericórdia de Deus. E é amor nós sabermos dizer não. É amor nós sabermos dizer não. Chega, acabou. Tu vais por esse caminho, mas eu não quero ir. Ponto final. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, que é o que Amós nos ensina. E andar significa um processo, significa um caminho. Mas se os motivos, os propósitos do coração de cada um não forem iguais, não é uma fachada, não é uma imagem que vai fazer com que as coisas batam certo. E nós temos que ser suporte dentro do Evangelho e não usar o termo suporte para sermos esmagados e nos anularmos como seres humanos e como indivíduos. Isso não é correto. Venha essa toxicidade de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um pastor, de um padre, de um patrão, de um chefe. Eu não tenho. Encontrei chefes e patrões ao longo da minha vida, gente muito tóxica, mas eu nunca me deixei intoxicar. Porque quem quer respeito dá só respeito. Então, independentemente daquilo que pudessem dizer nas minhas costas ou falar de mim, não importa. O importante era que quando a pessoa falasse comigo, a pessoa soubesse com quem é que estava a falar. E não era ninguém. O facto de ela saber com quem está a falar não é o caso de ser um indivíduo da importância que o mundo lhe dá. Não, é um indivíduo ao qual não podiam acusar de falta de respeito, de falta de educação, etc. Não podiam. E eu disse isto, por exemplo, a um diretor-geral de uma das fábricas onde eu trabalhei. Então, porque eu fui educado assim, e Jesus nos ensina a ser educados, mas a saber dizer não. Onde eu disse que não admitia faltas de respeito. E se eu digo a um superior meu que não admite faltas de respeito, à partida ele já precisa de ver isso em mim em primeiro lugar. Muito bem. Então, pessoas tóxicas. O que fazer? Sabedoria. Porque a sabedoria nos dá o tempo e as palavras corretas para nós agirmos e falarmos as coisas. Porque a sabedoria, misturado com a paciência, é preferível nós respirarmos fundo. Nem sempre nós conseguimos fazer isto, mas com o tempo, com a maturidade, nós vamos aprendendo. E dentro da sabedoria, o Novo Testamento bem nos ensina: tens falta de sabedoria, pede que Deus dá. Então, Deus dá sabedoria, mas nós precisamos de agir nessa sabedoria com alguma calma e alguma prudência, mas com determinação. Não é agora o sim e daqui a bocado o não. Se nós estivermos errados, meus amigos, e aqui nós precisamos também de fazer um exame à nossa consciência, como é óbvio, em relação à pessoa. Mas uma pessoa que seja tóxica na nossa vida, nós temos que ser determinados. Precisamos de ser determinados. Ponto final. Ponto final. Nós encontramos gente esmagada por causa de casamentos ou supostos casamentos infelizes a vida toda e não se separam só porque querem agradar ou à família, ou aos filhos, ou aos pastores das igrejas, ou aos padres, ou seja lá aquilo que for. Para agradar os outros, eles anulam-se eles próprios, destruindo-se, vão se autodestruindo. E sempre têm